Ai, já se inscreveu? Ainda não? Pô, se inscreve aí. E aproveita e deixa o like. Bora começar o resumo do capítulo 5 e 6. O capítulo 5 começa com uma mãe e a filha comprando um suplemento que fortalece o nível de status de vida daqueles que já atingiram 0,8 de status de vida. Cada garrafa custa 30 mil. O protagonista fica apenas observando, pois para os pais dele, aquele preço é assustador. Eles, no máximo, poderiam pagar 3 mil reais, mesmo trabalhando arduamente. Ele comenta que somente artistas marciais fortes conseguem ganhar muito dinheiro e, consequentemente, ter mais dinheiro torna os artistas marciais mais fortes. É muito difícil para uma pessoa de família pobre se tornar um dos melhores artistas marciais. A irmã dele tem esse potencial, mas por causa dele, o progresso dela foi afetado. Por ter estatísticas baixas, ele precisava de mais recursos. E ele não estava disposto a aceitar se tornar um artista marcial medíocre. Ele tentou de todas as formas encontrar uma maneira de mudar o destino dele. E continuou se escondendo nos jogos porque estava relutante em desistir da ligação com a vida passada. É como se ele fosse um peixe preso em um tanque, quando poderia explorar um oceano sem limites. Entretanto, tudo mudou. Ele se libertou desses limites e decidiu explorar um mundo além. Depois de chegar a essa conclusão, ele conseguiu dominar todas as memórias que absorveu nas batalhas. Então, vemos ele indo para aquela base que estava nas memórias que ele ganhou, destruindo todo zumbi que encontrava pelo caminho. Finalmente, ele encontra uma muralha gigantesca e se aproxima. A muralha é muito espessa, com pelo menos 20 metros de espessura. Ele fica pensando que tipo de batalha levaria a uma infiltração dessa escala. Ele vê um prédio diferente dos outros, que deve ser a base ou o quartel-general. Olhando de longe, ele vê um corpo, provavelmente um zumbi, mas sente uma aura tão forte que cai para trás. Ele decide não ir naquele prédio por enquanto e vai ao prédio mais próximo, que parece um apartamento normal. Provavelmente os proprietários estavam comendo quando o apocalipse aconteceu. Ele vê um botão brilhando e resolve apertá-lo. Um holograma começa a surgir, uma verdadeira belezura. O protagonista se pergunta o que era aquilo e por que sabia a língua dele. E ele fica se perguntando se era uma função de tradução automática. A IA começa a falar. Fui criada pela tecnologia da lei celestial. Sou a IA, uma inteligência artificial com um cérebro de 10ª geração para auxiliar. Meu nome é Tian Heng. Sou responsável pela administração do servidor de internet da base militar número 1359. Ele fica pensando o quanto essa tecnologia era avançada e pede para ela mostrar as notícias mais recentes. Entendido. Fico feliz em poder ajudar. Conectando ao Skynet. Conexão ao Skynet impossível. Conectando a base de dados da base militar número 1359. Conectado. Começam a aparecer várias notícias, e ele fica perplexo ao descobrir que existiu um artista marcial de classe 10. Ele se pergunta se este mundo e o dele são mundos paralelos. Ele vê um vídeo dos monstros saindo de portais e fica em choque ao ver que, mesmo com suas tecnologias e artistas marciais de alto nível, eles não conseguiram se defender contra as garras dos monstros. Eventualmente, eles desistiram do corpo celestial que chamavam de lar e até enviaram um time de busca ao espaço em busca de outro planeta adequado para os humanos viverem. Ele chega à conclusão de que os humanos são incapazes de evitar a extinção e pede para a IA investigar a história do mundo. Ele começa a ver a cronologia da história, procurando aprender algo com as experiências deles para que este mundo não seja extinto da mesma forma. Ele lê que no primeiro ano da Era das Artes Marciais, fendas enormes apareceram ao redor do mundo e delas muitos monstros surgiram. No 34º ano da Era das Artes Marciais, o primeiro artista marcial com força interna nasceu na Nação do Dragão Ancião. Nesse mesmo ano, a Organização Mundial de Artes Marciais foi fundada. Então, ele se toca que aquela é a história do mundo em que ele está vivendo, por isso a mesma língua, o mesmo sistema de classes dos artistas marciais. A imagem que ele viu antes não era de outro mundo sendo destruído, mas do mundo dele sendo destruído em 10 mil anos. Mas ele ainda não estava completamente certo se isso era verdade. Ele decide pesquisar sobre as informações dele mesmo e descobre que viveu apenas até os 28 anos de idade e era um cidadão normal. Então, ele resolve pesquisar sobre a irmã dele, mas não tem permissão para isso. Precisa fornecer uma amostra de sangue para criar uma conta. Ele se pergunta como a IA vai tirar o sangue dele. Então, ela morde o dedo dele e começa a analisar, mas entra em pane. A análise de sangue é completada. Plano Revolução ativado. Conectando a base de dados de Revolução da base militar número 1359. Sucesso. Acesso permitido. Ele fica se perguntando o que era esse plano Revolução.
E do nada, as informações dele são atualizadas. Ele lê a descrição. Ele se formou com os melhores resultados na Academia Bai-He. Ficou em 23º colocado na cidade de Bai-He e entrou na Universidade de Artes Marciais de Bai-He. 3 anos depois, se juntou às Forças Armadas. Serviu na base militar de Tian'an e morreu no campo de Batalha Sul, aos 37 anos, ainda solteiro. Foi o primeiro tenente oficial, mas não teve nenhuma contribuição marcante. Ele se pergunta se o futuro dele mudou porque se tornou mais forte, mas na avaliação da história, ele ainda estava com 2 estrelas. Ele nem se sente triste por isso. Comparado aos gênios de toda a história de 10 mil anos, ele até que estava bem. Ele pensa que, se continuar na Terra dos Sonhos, definitivamente vai superar esses valores. Como pode ele ficar satisfeito com a 23ª colocação na cidade? Ele deveria ser um dos melhores classificados mundiais, para que todos saibam da existência dele. O futuro dele não será limitado a isso. Ele vai continuar ficando mais forte e mudar o futuro, e a raça humana não será extinta. Ele vai se tornar o salvador com o poder de mudar a história. Como uma pessoa ambiciosa, ele vai ser aquele que começará a revolução. Fim do capítulo 5 e 6. Se inscreva e deixe o like aí para me ajudar. Tchau!